Fala pessoal, Alexandre Zanin aqui e hoje eu quero iniciar uma nova série aqui no nosso canal que vai se chamar Cozinhando Sem Receita. Essa série tem como base esse livro chamado Cozinhando Sem Receita e que foi escrito por um cara chamado Glenn Christian. Esse cara é um chefe de cozinha muito famoso lá na Europa, principalmente porque ele apresentou diversos programas de televisão. Ele é quase como se fosse a nossa Ana Maria aqui no Brasil. E ele escreveu muitos livros também. E o grande lance desse cara é que ele tem um vasto conhecimento em ingredientes. Ele viajou o mundo todo, então ele conhece muitos ingredientes. E é com esse conhecimento que ele desenvolveu uma coisa meio como se fosse uma fórmula chamada Trilhas do Sabor. Através das trilhas do sabor, ele trabalha muito com afinidade entre ingredientes, com algumas técnicas também para a gente identificar sabores e gostos. E dessa forma, ele basicamente consegue cozinhar sem nenhum tipo de receita. Então, estou pensando em comer isso com um certo sabor, com certo gosto, com certo ingrediente. Então, aqui ele tenta trabalhar isso. Então, você tem um desejo de comer alguma coisa. Então, através da afinidade entre ingredientes, você consegue preparar aquilo sem nenhum tipo de receita, sem seguir nenhuma receita, somente o teu conhecimento sobre o que combina com o que. Então, eu achei muito interessante isso. Eu quero, nas próximas semanas, me aprofundar nisso, e eu acho bem legal registrar tudo isso, trazer isso para vocês através de uma série aqui no canal. Então, vamos começar pelo começo do livro, né, que é onde ele começa falando sobre os 5 gostos que a gente sente com as nossas papilas gustativas, que é o salgado, o doce, o azedo, o amargo e o umami. E é legal a gente deixar aqui uma diferença bem grande entre gosto e sabor. Os gostos são só esses 5. Os sabores, existem uma infinidade. Então, um exemplo para deixar isso bem claro vamos pegar um limão do Tahiti e um limão siciliano. Ambos têm o mesmo gosto azedo. Entretanto, o aroma deles é diferente e isso vai criar uma diferença de sabores. Então, o limão do Tahiti tem um sabor e o limão siciliano tem outro sabor. O gosto é o mesmo, mas o sabor muda. Então, eu acho que é interessante deixar isso bem claro logo no começo, para que a gente não se atrapalhe depois lá nos outros vídeos. Mas, enfim, vamos começar a falar sobre o gosto salgado. O gosto que a gente sente principalmente na borda da nossa língua. O gosto salgado, eu acho que existe um senso comum, um senso comum muito meio errado sobre o que como deixar as coisas salgadas. A gente, quando fala de salgado, pensa logicamente no sal. E o sal, diferente do que muitas pessoas acham, diferente desse senso comum que a gente tem, de que o sal dá o gosto para o alimento, na verdade, o que o sal faz? Ele abre as nossas papilas gustativas. Então, quando a gente coloca sal no alimento, quando o sal entra em contato com a nossa boca, as nossas papilas gustativas elas abrem, e aí sim a gente consegue sentir de fato qual é o sabor, quais são os gostos que aquele alimento tem, que aquele ingrediente tem. Então, a gente consegue sentir muito melhor o gosto das coisas com as papilas gustativas abertas, e o sal faz exatamente isso. O sal ele não dá o gosto, ele ajuda você a sentir o gosto, ajuda você a sentir o sabor das coisas. E é justamente por isso que eu preciso de uma quantidade de sal totalmente diferente da que você precisa para sentir o sabor, o gosto das coisas, dos alimentos. Então é interessante que a gente tome bastante cuidado com isso, porque quando você vai servir muitas pessoas, você não pode levar somente o que você está sentindo na sua boca em consideração. Você tem que sentir que cada pessoa tem um gosto, precisa de uma quantidade de sal diferente para sentir o gosto, para sentir o sabor da sua receita, do seu prato. Depois disso, a gente tem o gosto doce, que é o gosto que eu acho que todo mundo sabe que a gente sente principalmente com a ponta da nossa língua. Por isso que a gente toma sorvete lambendo o sorvete com a ponta da língua, porque é o local onde a gente mais sente o gosto doce. É interessante dizer também que o gosto doce ele é o gosto que a gente identifica mais rápido quando a gente é criança. Então é muito fácil as crianças se viciarem em doces justamente por isso, porque elas ainda estão desenvolvendo as papilas gustativas delas, e quando ela entra em contato com o doce, muitas vezes ela acaba gostando muito desse gosto e ela acaba deixando de lado os outros.
Então é muito comum que uma pessoa tenha um paladar infantil, justamente porque na infância ela consumiu muito doce durante essa idade de desenvolvimento e ela acaba não sentindo tanto prazer em provar, em sentir os outros gostos. Ela só sente prazer em comer doce, porque é um gosto que realmente é um gosto muito viciante. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque você pode, às vezes uma pessoa ela come um prato de comida e não sente absolutamente nada, mas na hora que ela vai comer a sobremesa, ela fica totalmente viciada naquele sabor. Ela gosta muito mais da sobremesa do que o prato principal. E isso é um pouco errado, isso é algo que a gente não deveria deixar acontecer. A gente precisa ter o equilíbrio entre esses gostos, o equilíbrio entre essa vontade de experimentar os outros gostos. Aqui no livro, o Glynn ele traz uma coisa bem interessante sobre o gosto doce, que é como as pessoas utilizavam frutas e legumes para trazer o gosto doce nos pratos, e hoje a gente deixou isso um pouco de lado para utilizar somente o açúcar. Então depois que a sociedade começou a consumir o açúcar refinado muito forte, a gente deixou de lado esses outros ingredientes e utiliza sempre açúcar. A gente pensa em doce, pensa em açúcar. Isso é um pouco errado, é algo que a gente pode mudar, é algo que a gente pode não, a gente deve mudar, porque quando a gente traz essas frutas e esses legumes para nossas receitas, a gente começa a descobrir texturas, aromas, sabores bem diferentes. Eu acho isso bem legal. Então, quando a gente fala de doce, é algo que eu vou tentar trazer aqui na série. Eu vou tentar trazer esses ingredientes para substituir o açúcar e dar, de fato, continuar dando um gosto doce para o prato, para aquela receita. Depois disso, a gente tem o gosto azedo, onde a gente sente eles na parte de trás da língua, na lateral da parte de trás da língua, a gente sente muito forte o gosto azedo ali. E o azedo, assim como o amargo, é um gosto que a gente não tem muito costume de sentir, é um gosto que às vezes desagrada algumas pessoas, mas na verdade o azedo ele é muito importante porque primeiro que ele equilibra muito bem com o doce. Então o azedo e o doce eles estão sempre juntos e eles fazem uma interação muito legal, eles dão muito certo combinar o gosto doce com o gosto azedo. E o azedo também ajuda a gente a ampliar alguns gostos, ampliar alguns sabores. Então ele não é tão ruim assim. É muito bom que a gente tente trabalhar com esse gosto azedo, por mais que ele seja algo difícil. Assim como o amargo, o gosto amargo a gente sente... O gosto amargo a gente sente muito ele na parte de trás da língua, no meio, na parte de trás, no meio da parte de trás da língua. Eu acho que a imagem aqui explica melhor pra vocês. Mas... o amargo, eu acho que eu não consigo nem lembrar quando foi a última vez que eu senti o gosto amargo na minha boca. Porque é um gosto que a gente realmente sente muito pouco, a gente não tem um conhecimento muito grande sobre ele, a gente não costuma provar muito ele justamente porque as pessoas acabam desgostando muito dele. Mas, aqui no Brasil, se você quiser provar esse gosto amargo, e a gente vai fazer isso aqui na nossa série, a gente pode procurar ir direto no jiló. O jiló é um ingrediente brasileiro que muita gente não gosta, principalmente porque ele é amargo. Então eu acho interessante, se você quiser estudar, se você quiser pesquisar sobre o gosto amargo, comece pelo jiló, que é o que a gente vai fazer aqui na série. Eu tenho planos pra gente fazer alguns pratos com jiló. Então, são dois gostos bem meio que atípicos. A gente acha que não gosta, mas na verdade eles são bem importantes. Eles conseguem trazer experiências diferentes para o nosso prato. Então, com certeza, nós vamos trabalhar com esses dois gostos aqui dentro da série para a gente desenvolver melhor o que é cada um e o que eles fazem dentro de uma receita. E por último, a gente tem o gosto umami, que a gente sente basicamente na língua inteira. E que é um gosto que muita gente não conhece, muita gente acha esse nome estranho, umami. E o que esse gosto é? Ele é meio difícil de explicar em palavras, porque ele é difícil de identificar. Eu posso falar pra você ir lá e comprar o glutamato monossódico, que é tipo como se fosse um sal, ele vem em grãozinhos assim. Vou falar pra você, compra aquilo lá, bota na boca e esse é o gosto umami. Não é bem assim, se você fizer isso você vai sentir um gosto meio ruim, um gosto nada agradável. Mas se você pegar ele e jogar num caldo de carne, ele vai dar um gosto totalmente diferente, vai deixar tipo, o troço muito melhor, vai deixar o prato muito melhor. Então, o gosto umami, a gente acha ele principalmente através do glutamato. E a gente...
É realmente algo muito difícil de explicar. A gente sente esse gosto principalmente nos caldos de carne. Então carne assada, peixes, eles possuem muito esse gosto umami. E a gente também acha eles no tomate e na batata. E é justamente por isso que a gente gosta tanto desses dois ingredientes. Tomate e batata possuem esse glutamato. E eles combinam muito bem, principalmente com proteínas. Porque o que o glutamato faz? Ele age quase como se fosse um sal. Ele abre as papilas gustativas da sua boca e ele faz com que você sinta o gosto das proteínas muito mais forte. Então, caldo de carne, batata e tomate são 3 exemplos que eu posso te dar aqui de gosto umami, que vai fazer você sentir outra coisa dentro da sua boca. Explicar para você o que é esse gosto umami é realmente muito difícil, mas você provar um lamen, por exemplo, os orientais utilizam muito, você acha o gosto umami em quase todos os pratos orientais, você vai encontrar o gosto umami ali. E o lamen é o principal, é quase como se fosse o prato principal do gosto umami, porque você tem um caldo muito concentrado ali e aquilo tem muita coisa umami nele, é o que deixa o lamen tão gostoso. Então é difícil, mas é algo que, novamente, é algo que a gente pode tentar trabalhar aqui dentro dessa série para a gente ter um conhecimento maior, para a gente se aprofundar no assunto. E é bem engraçado falar sobre esses gostos primários, esses 5 gostos, porque a gente acha que a gente já sabe sobre eles. Parece que é algum conteúdo de quinta série lá naquela aula de ciências lá. Ah, a gente aprendeu sobre os gostos, eu sei o que eu gosto, eu conheço minha língua, mas na verdade não tem nada disso. A gente ignora muitos gostos, a gente deixa de experimentar muita coisa nova, de testar coisa nova, justamente por alguns preconceitos, pela falta de informação que a gente tem sobre os gostos da nossa boca. Então, essa série eu acho que a gente consegue explorar muito bem isso. No livro aqui ele fala muitas curiosidades sobre esses gostos, então eu vou tentar aos poucos ir trazendo todo esse conhecimento para vocês através dessa nova série Cozinhando Sem Receita. Então, pessoal, eu espero que se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí. Se ele foi útil para você, favorita o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se você acabou de cair de paraquedas aqui, se inscreve no canal e acompanha aí os nossos vídeos quase semanais. Eu vou fazer um esforço muito grande para que a gente volte a ter vídeos semanais. Então, fica ligado. Eu espero você na semana que vem e até lá.